Olá! Hoje responderemos questões de língua portuguesa, uma prova que foi aplicada para o cargo de mecânico no concurso público para a Prefeitura de Itiquira, no estado do Mato Grosso. Responderemos as 10 questões de língua portuguesa que estão neste caderno. Leia o texto 1 para responder as questões de 1 a 8. Ele era um cachorrinho machucado por dentro e por fora, seu corpo coberto de feridas e sarnas, sua alma tensa e assustada. Fábio Rogério foi resgatado no dia 25 de dezembro de 2022 e por aqui ficou conhecido como o nosso milagre de Natal. A cada dia dentro do nosso hospital veterinário, uma nova comemoração. Suas feridas foram cicatrizando, seus pelos crescendo e o seu corpo ficando forte e saudável. Fabinho fez grandes amizades dentro do canil com seus colegas peludos. Tio James Comportamento Animal fez um lindo trabalho comportamental, apresentando formas de autoconfiança que ocuparam o espaço do medo que havia no coraçãozinho do Fábio Rogério. Seu grande dia chegou. Ele foi adotado pela incrível família do Leão Lobo TV e hoje vive numa casa quentinha e cheia de amor e aconchego. Com esse grande incentivo, convidamos todos vocês a conhecerem o nosso site de adoção. Abra o seu coração e conheça as histórias de superação da vida de cada um dos peludos que ainda aguardam o seu final feliz. Um texto que foi retirado do Instagram. Questão 1. O texto 1 está disponível em uma rede social. Seu objetivo é incentivar. O texto ele foi publicado com uma intenção. Qual que é a intenção desse texto? É a denúncia da população a respeito de animais em abrigo? Não. O trabalho voluntário com animais abandonados? Até cita sobre o trabalho voluntário com os animais abandonados, mas não é a intenção do texto. O reconhecimento do trabalho de uma equipe de saúde animal? Não. A adoção de animais acolhidos por uma entidade protetora? Sim, esse aqui é o nosso gabarito. No final do texto, o autor convida o leitor a acessar o site da organização e, quem sabe, adotar um bichinho. Então, o foco do texto é incentivar a adoção de animais. 2. A frase que resume as condições gerais de saúde do animal ser resgatado é: a gente viu que o texto ele conta a história de um cãozinho resgatado na data do Natal e foi descrito como ele foi encontrado e o que aconteceu com ele. Aqui a pergunta quer saber qual frase que resume, que mostra ao leitor as condições gerais de saúde. Sua alma tensa e assustada? Não. Suas feridas foram cicatrizando? Aqui é a evolução da saúde dele. Ele era um cachorrinho machucado por dentro e por fora? Esse é o nosso gabarito. Quando ele diz machucado por dentro e por fora, significa que ele não tinha só feridas físicas. Ele tinha também alguns, vamos colocar entre aspas, alguns problemas psicológicos. Talvez a tristeza pelo abandono que ele passou, a ansiedade por todo o processo que o bichinho estava passando. Então, quando diz, o texto fala machucado por dentro e por fora, ele diz a saúde física e a saúde mental do bichinho resgatado. Seu corpo coberto de feridas, aqui só determina a parte física. Chamar o cãozinho de milagre de Natal está relacionado à data de, como vimos e acabamos de comentar,
O cãozinho é chamado de Milagre de Natal porque ele foi resgatado no dia 25 de dezembro, que para nós é a data do Natal. Questão 4. Um recurso linguístico que agrega ao texto leveza e simpatia à causa animal é... Vimos aqui, por mais que a situação de um resgate de um bichinho abandonado é uma situação pesada, uma situação estressante, tanto para a ONG que está resgatando quanto para o animalzinho. E se formos perceber como foi estruturado e escrito o texto, a gente percebe que houve uma intenção de amenizar toda a situação, deixar um pouco mais sutil, mais leve. E o que foi um recurso linguístico? Qual foi o recurso linguístico que agregou ao texto leveza e simpatia em relação à causa animal? O emprego de um nome estrangeiro em nosso site? Não. A referência ao cãozinho por um substantivo próprio? A gente vê aqui que em nenhum momento chamaram o cachorro, logo no começo, chamaram o cachorrinho de cachorrinho para especificar a espécie resgatada. Entretanto, em todo o decorrer do texto, eles chamaram pelo nome. Fábio Rogério, Fabinho. No coraçãozinho do Fábio Rogério. Então, eles, quando estavam citando sobre o cachorrinho, não utilizaram o termo animal, cachorro, colocaram a referência referente ao cãozinho como o nome dele. Esse aqui é o nosso gabarito. A referência ao abrigo na primeira pessoa do plural, não porque isso traz a ideia de equipe. O emprego do advérbio por aqui, também não. No conjunto de frases, suas feridas foram cicatrizando, seus pelos crescendo e seu corpo ficando forte e saudável, as vírgulas ajudam a construir a ideia de... Aqui... A pergunta 5 é sobre o quê? A parte do texto que cita todo o processo que aconteceu com o bichinho após o seu resgate. Ele tinha feridas, tinha sarna. Quem resgatou ele, a equipe que resgatou ele, levou a um hospital veterinário e foram fazendo o quê? Um tratamento. Teve até aqui a ajuda de um especialista em comportamento. Então não é negação, não é dificuldade, nem possibilidade, é evolução. É a recuperação do cachorrinho. Suas feridas foram cicatrizando, seus pelos crescendo e seu corpo ficando forte e saudável. Isso não demonstra uma evolução na saúde? Então aqui o gabarito da 5 é a letra D. Questão 6. O pronome inicial do texto faz referência a... Voltando aqui no texto, a gente vê que ele inicia com um pronome pessoal do caso reto, da terceira pessoa do singular masculino, ele. Ele era um cachorrinho machucado. A pergunta 6 quer saber? Esse ele faz referência a quem no texto? Ao tio? Não. Ao hospital veterinário? Não. Ele era um cãozinho machucado. Quem era o cãozinho machucado no texto? Fábio Rogério. E também não faz referência ao canil. Pergunta 7. Do primeiro ao penúltimo parágrafo, o recurso textual utilizado para envolver o leitor com o tema tratado foi... A gente viu, por conta da leitura e das questões anteriores, que a intenção do texto é incentivar o leitor a acessar a página da instituição
onde se encontram bichinhos para adoção. É necessário, então, que haja um envolvimento do texto com o leitor, que o texto atinja o leitor se sinta envolvido com esse caso, até pode ser que se sinta comovido e assim incentiva o leitor a uma possibilidade de adotar um bichinho. Qual foi o recurso textual que o texto fez? Relato da vida do cãozinho? A voz do animal em primeira pessoa? Não. Aqui já vimos que o texto começa até com ele. Então é uma terceira pessoa que fala a respeito do cãozinho. O uso do diálogo entre o leitor e o cãozinho? Não há diálogo. A descrição dos ambientes de abandono e proteção? Não foi nem descrito o local onde o Fábio Rogério foi resgatado. Sendo assim, o gabarito da 7, a letra A, é o relato da vida do cãozinho. Ele foi resgatado, tratado e adotado. A pergunta 8 no gabarito oficial desse concurso público, ela foi anulada. Vou apresentar o motivo aqui. O uso de endereços de redes sociais, como James Comportamento Animal e Leão Lobo TV, ao mesmo tempo que valoriza as ações das pessoas envolvidas, por ser um texto voltado às redes sociais, ele foi produzido para ser publicado em rede social. É bem comum que textos assim, eles façam o link da página, o perfil das pessoas envolvidas com a história, como foi o caso aqui do especialista em comportamento, James, e o adotante do cãozinho, o Leão Lobo. Quando fazem isso, qual que é a intenção? Promove o Instituto de Proteção Animal? Não é essa a intenção. Divulga o seu trabalho e sua imagem? Essa aqui é o que constava no gabarito. Mas o que é que acontece? Não divulga o seu trabalho e sua imagem. Isso daqui é muito superficial. Ele divulga o trabalho e a imagem das pessoas relacionadas na história. Ok? A alternativa B, para ser de fato correta, ela teria que ter sido criada como divulgar o trabalho e ou a imagem das pessoas envolvidas. Mostra suas vidas familiares? Não. O perfil do comportamentalista é possível deduzir que seja um perfil profissional? Traz uma cobrança ao poder público e aos governantes? Também não. Texto 2 para responder as questões 9 e 10. Vemos aqui é uma imagem, 2 cachorros numa rua, próximos a um muro com uma placa de aluga-se. Um cachorrinho fala para o outro, será que eles voltam? Faz esse questionamento. E ao fundo da imagem, vemos um caminhão de mudança. O cachorrinho que escuta o outro a questionar, podemos ver aqui pelos traços do rosto aqui que foram feitos, um aspecto meio de tristeza. Questão 9. O texto denuncia e conscientiza a população a respeito de um grave problema social. É uma imagem que tem o intuito de conscientizar o leitor a respeito de um problema. Qual o problema que é esse? Que a gente consegue deduzir aqui? 2 cachorros na rua, uma casa com uma placa de aluga-se e um caminhão parecendo indo embora, escrito mudança.
o abandono de animais domésticos, a dificuldade de moradia da população, a desobediência quanto à colocação de coleiras em animais soltos nas ruas, a falta de identificação dos setores onde mais se encontram animais nas ruas. Claramente, a alternativa A é o abandono. Um dos cachorrinhos até pergunta para o outro se vão demorar a voltar, se eles voltam. Então, dificuldade de moradia da população, não. A desobediência em relação a coleiras também não. A gente consegue perceber que eles não eram cães de rua. Eles eram possivelmente cães que moravam nessa casa, que agora tem a placa de aluga-se. A falta de identificação dos setores também não. Questão 10, última questão. A informação verbal que remete à causa do problema social denunciado é... Aqui, ele quer saber qual a informação verbal, em outras palavras, o que está escrito na imagem que remete à causa do problema, a qual a imagem quer conscientizar o seu leitor. A placa de aluguel no muro, o caminhão de mudança ao fundo, as casas colocadas lado a lado, a pergunta feita pelo cãozinho. Aqui, nosso gabarito alternativa A. A placa de aluga-se significa que os proprietários, na verdade não os proprietários, os moradores, não voltarão e deixaram os cães para trás. O caminhão de mudança ao fundo, se não tivesse essa placa, poderia remeter a alguma casa da vizinhança. E a pergunta feita pelo cãozinho, ela por si só não traz a ideia do abandono. Tudo certo? Se o vídeo te ajudou, deixa um like. Está se preparando para concursos, provas de processos simplificados, vestibulares? Inscreva-se no canal, pois toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado. Bons estudos!